Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos. Para vocês que não me conhecem, meu nome é Jefferson Arruda e este é o canal Juízo Econômico. Juntos tratamos de assuntos relacionados à economia, finanças, renda variável, renda fixa, programas de pontuação, cartões de crédito, milhas, tudo aquilo que de certa forma impacta no seu dinheiro. No vídeo de hoje, pessoal, eu vou estar trazendo aí mais um capítulo aí da nossa carteira do Juízo Econômico. Então, para você que não conhece, né, é uma carteira que todos os meses eu aporto algum valor, né, escolho ali algumas ações, fundos imobiliários e também investimentos em LCI, CDBs, em renda fixa, né, de maneira geral. E eu vou compartilhando aqui com vocês as minhas análises, os nossos resultados, então o que foi positivo, o que foi negativo, e eu vou tentar trazer esses insights aí para vocês. Então, se você já conhece, né, o nosso conteúdo, não se esqueça de deixar o like, se inscrever, se você porventura não for inscrito, e ativar as notificações para estar recebendo os novos vídeos. Se você é novo, né, dá uma olhada no vídeo, se você gostar, aí sim, você aí deixa o seu like, o seu joinha e também se inscreve aí para fortalecer a comunidade, né? Não se esqueça também, pessoal, de comentar aqui no vídeo, né, o que você está achando da carteira, se você tem alguma sugestão, se você precisa aí de alguma ajuda com algum processo, alguma coisa que você não entende, se o vídeo também é ruim, né, não está agregando nada para você, pode escrever aqui. Eu acho que esse tipo de insight é que vai ajudando eu a trazer mais conteúdo, melhorar um pouquinho aí a didática para vocês, tá? Esse vídeo, pessoal, eu vou tentar fazer um pouquinho diferente dos outros, tá? Eu vou dar um overview um pouquinho melhor, talvez ele fique longo, tá? Mas você pode assistir, pode colocar em 2 vezes aí no YouTube para passar mais rápido, então fique à vontade, tá? Então, sem mais delongas, pessoal, bora lá pro vídeo. Então, pessoal, já compartilhando aqui com vocês, essa daqui é a playlist lá do canal, né, do Juízo Econômico. Então, fique à vontade para vocês darem uma olhada, né? Tem aqui 7 vídeos que eu coloquei aí para essa playlist, que é desde o começo, né? Quando comecei ali com R$5, um aporte relativamente grande, né, um valor que eu tinha recebido, e eu falei, vou aplicar aqui, já vou começar a compartilhar esse conteúdo. E aí, mês após mês aí eu colocando, né, os investimentos, colocando algumas sugestões, possíveis empresas que eu iria adquirir ações, enfim, eu acho que é um conteúdo bem legal, né, são vídeos curtos de 10, 12, 15 minutos aí no máximo, então eu acredito que você consiga dar uma boa olhada, entender um pouco da forma que eu gerencio essa parte de finanças, né, lembrando que você não vai ficar rico aplicando somente aqui esses valores, e sim você tem que ter ganhos de capitais, você tem que de alguma forma aumentar a tua receita, escolher bons ativos para preservar é super importante, tá? Mas de uma maneira geral, pessoal, esses investimentos aqui eles vão conservar o nosso patrimônio e vão ali aumentar, né, um pouquinho, vão criar uma renda passiva e tal. Mas no outro vídeo eu vou explicar um pouquinho melhor sobre essa visão que eu tenho um pouquinho sobre como enriquecer, como ficar milionário, né? Que eu tenho um viés um pouquinho diferente do que só aplicar, tá? Eu acho que a aplicação ela te ajuda a manter, preservar e ter rendimentos melhores do que a inflação, melhores do que renda fixa. Então essa é a ideia de você estar aplicando dinheiro, tá? Então aqui, pessoal, depois vocês vejam lá com calma, né? Tem bastante conteúdo. Aqui, pessoal, então é o site da Status Invest, onde eu coloco aqui as minhas aplicações. Eu comecei lá com o Kinvo, então no primeiro vídeo você vai ver pelo Kinvo, e aí eu trouxe aqui para o Status Invest, achei a didática um pouquinho mais fácil de compartilhar com vocês, e também a busca, então eu consigo fazer a busca de ativos, buscar ações, buscar empresas, fundos imobiliários, eu consigo fazer essa gestão e fica mais fácil para compartilhar isso com vocês, tá? Então aqui eu já estou logado na conta, na carteira aí do juízo. Aqui na carteira, então nós já vamos ter a visão do patrimônio, então a evolução patrimonial que nós tivemos. Então vocês veem aqui que nós temos R$10.000, né, 10.919, sendo que está distribuído 4.700 em ações, 4.158 em fundos imobiliários e 2.000 aqui em renda fixa.
né? Então é uma carteira que hoje ela está um pouquinho mais carregada em ações e fundos imobiliários, mas inicialmente ela estava distribuída de forma bem equalitária aí nesses 3 pilares, tá? Falando agora um pouquinho do mês, então aqui ele cai nessa visão do resumo, pessoal, e aqui a gente tem a visão do mês de janeiro, tá? Então, como que foi o mês de janeiro, né? O mês de janeiro nós fizemos compras aqui em ações e fundos imobiliários, totalizando 744,71 e recebemos 35,51 de proventos, né? Então são fundos imobiliários que recebemos ali aluguéis, recebemos juros ali sobre as aplicações que nós tínhamos e aí deu esse montante, né? Parece ser um valor pequeno e tal, mas se você ver ao longo do tempo, esse valor ele vai aumentando e quanto mais reinvestimento você fizer, maior vai ser esse rendimento. Então, é aquilo que eu sempre digo, né? Não só proventos, mas também a evolução da carteira, né? Daqui a pouco eu trago um panorama geral ali para vocês entenderem um pouquinho que nessa minha carteira eu não coloquei somente focado em proventos. Então eu coloquei ações com foco em crescimento, isso deu muito certo. Então a gente está com mais de 10% aí de rentabilidade acumulada, então tenho 11 mil praticamente. Se a gente colocar mais de 10%, eu tenho mais de R$1.000 de valorização, né? Então não é só os proventos que contam, e sim toda a evolução aí da tua carteira. Aqui para baixo tem o resumo das posições, pessoal. Então vamos colocar aqui para exibir todos, né? Nós temos em ações, temos 6 ações, então BPAC, né, escolhida ali por fazer parte do setor financeiro, CSN Mineração, né, a parte de minério, Copel, Caixa Seguridade, Sabesp e Tecnos 3, né? Tecnos 3 ali é uma ação um pouquinho mais de risco, né? Eu achei que ela iria performar melhor, chegou a dar mais de 10, 12% e agora devolveu, está no 0 a 0. Por enquanto eu mantenho ela na carteira, né, como uma ação de risco que eu quero tentar buscar algum crescimento, alguma coisa que possa acontecer. Só que também, como é um risco maior, eu acabo deixando um valor menor, né? Em fundos imobiliários também temos 6 fundos imobiliários, BTCI 11, GALG 11, HSLG 11, o CAFOF, que é o fundo de fundo, RSAC 11 e XPLG 11. Né? Tem várias categorias, nós temos fundos de investimentos logísticos, né, focados ali com aluguel de armazenamentos logísticos. Temos fundos de papéis, que nós chamamos, que é como se nós comprássemos uma dívida, né? Então empresta-se dinheiro ali para fazer um determinado financiamento, um investimento, um empreendimento, e aí a gente compra essa dívida a fim de receber aí esses juros, né? E também fundo de fundo. Então está meio distribuído nesses 3 segmentos: fundo de fundos, fundos de papéis e fundos logísticos, né? E na renda fixa nós temos aqui duas compras que tivemos, BTG Pactual, com vencimento para setembro de 2024, e Banco de Brasília, LCI, né? As duas são LCI, essa daqui é para julho de 2024. Então, as movimentações aqui é um pouco do resumo, né, pessoal? Então, nós começamos lá com um aporte de 5.000 e aí no mesmo mês a gente fez mais 2.400, totalizando 7.400 aqui. Tivemos venda de 743, então teve uma oportunidade ali para fazer essa venda, nós fizemos. Aí no mês de outubro, tivemos mais uma compra de 2.600 e mais uma venda de 274. Em novembro, compra de 1.300, em dezembro tivemos venda de 1.000 e em janeiro tivemos compra de 1.700 e venda de 700. Então, ficou mais ou menos essa distribuição do acumulado, né? A distribuição da compra e da venda nós temos aqui embaixo, né? Então nem vou entrar nesse detalhe. E aqui no canto esquerdo, pessoal, nós temos outras funcionalidades aqui do Status Invest, tá? Para começar, eu quero falar das nossas aquisições, né? Então, se eu vir em transações, eu tenho aqui as compras que fizemos em janeiro. Em janeiro fizemos ali 744, igual vocês viram, sendo GALG 11, né, a parte de fundos imobiliários, compramos ali 50 cotas a 9,13 o valor, com um montante de 456. Compramos também mais ações da CSN Mineração, né, 40 ações pelo valor de 7,20 cada uma, totalizando 288. Além disso, pessoal, compramos esse LCI, né, essa LCI do Banco de Brasília, com uma taxa de 91
né, do CDI para julho de 2024, né? Colocamos R$1.000 nela. Então dessa forma a gente fecha, né, 744 aqui em cima, mais R$1.000 aqui embaixo desse fundo do Banco de Brasília, né, dessa LCI. Então isso seria as transações. Comprei aqui Galg 11, o pessoal do setor logística, né? Tá migrando ali um pouquinho, mas vamos considerar por enquanto ainda. O setor que eu já comentei, eu acho bem importante o setor, principalmente com a tecnologia avançando, com e-commerce crescendo, marketing digital, venda na internet. Então, a parte logística é super importante, a operação logística funcionando, ela também é indispensável. Então, né, fiz a aquisição aí desse fundo imobiliário. Né, nós já tínhamos o XP LG11, que é desse segmento também, mas eu achei legal abrir a exposição para um outro fundo, tá? E também CSN Mineração, né? Eu já tinha 100 cotas de CSN Mineração, aumentei aqui essa posição, mais 40 unidades aí, focado em crescimento e pagamento de dividendos, né? Então, são setores que eu não gosto 100% deles, mas eu acho que eles têm um bom upside, né? Um bom ganho, se a gente pensar aí para o ano de 2024. Aí, seguindo aqui ainda na esquerda, né? Nós temos a Proventos, eu comentei ali de 35, e aqui a gente tem um panorama um pouquinho mais macro, que eu acho que é legal compartilhar com vocês, né? Se você olhar desde o começo aí da nossa carteira, nós tivemos mais de R$200 de proventos recebido, né? Que são juros, são rendimentos que veio para dentro da nossa carteira sem, né, qualquer necessidade de você colocar um esforço em cima. Então é uma renda passiva, né? Então tivemos aqui 86 recebido de ações e 137 de fundos imobiliários, o que é algo bem positivo, além do que principalmente a valorização da carteira, que nem eu comentei para vocês, né? Aqui embaixo a gente vai dar uma olhadinha nisso. Nos últimos meses, né? Então, em dezembro tivemos 34,91, em janeiro 35,51. Um aumento bem pequeno, né? Tivemos aqui em novembro um grande dividendo, mas porque tivemos boas ações ali que pagaram dividendos. Então a expectativa é que durante 2024 tenhamos, né, proventos também em alguns períodos específicos, mais na parte de ações, tá? E essa parte de fundos imobiliários, a tendência é ela crescer de forma gradativa. Aqui embaixo nós temos um pouquinho do resumo, né, sobre a rentabilidade, eu, né, nem vou entrar nesse detalhe. E aqui a gente pode falar um pouquinho sobre a composição da nossa carteira, né? Então hoje a nossa carteira está composta de 6 ativos que nós já vimos e totalizando, né, o montante aqui desses ativos nós temos em ações, nós já passamos por ela, o valor de cada uma e o percentual que representa. Então está bem distribuído, né? O que hoje está um pouquinho carregado seria a parte de Caixa Seguridade, mas se você levar em conta que foi comprado a R$10,30, se eu não me engano, né, já está em R$14,30, então são R$4 por ação, né? Então nós temos 400, então são mais de R$400 de lucro só nessa ação. Fundos imobiliários da mesma forma, né? Então eu tento manter uma distribuição proporcional entre esses fundos, entre as ações, para diminuir um pouquinho o risco. E nos fundos na renda fixa, né, temos esses dois. Aqui a separação por setor, então acho que é legal também dar uma olhadinha para vocês entenderem que eu sempre tento distribuir, né, não deixar carregado num determinado segmento. Então tentamos distribuir aqui para gerar um pouquinho de um menor risco, né, um pouco mais de segurança. As transações nós já falamos, os proventos nós falamos, aqui a composição e o patrimônio, pessoal. Então o patrimônio nosso total é aquela primeira tela que nós caímos, onde nós já falamos aqui um pouco da disposição, como é que está. Aqui nós temos o resumo, né? E aqui é o valor das ações, tá? Então a posição da nossa carteira, pessoal, nós temos aquelas 6 ações e temos aqui o preço, né, de compra, o preço médio e o preço atual. E aqui nós temos a diferença, ou seja, a sua rentabilidade. Então você vê que está bem verde, né? Então fizemos boas escolhas, né? Então conseguimos boas escolhas, boas ações. No final do ano proporcionou bons rendimentos, boa valorização das cotas. Então em nenhuma delas nós estamos negativo. Então o Sabesp compramos, né? Comprei por 59,02, hoje está em 78, então mais de R$20, quase R$20 por ação, né? Infelizmente compramos somente 10, mas mesmo assim já nos dá um lucro de mais de R$200.
Aqui nós vemos o lucro por ação, né, por empresa, né, 197 em Sabesp, Caixa aqui quase R$300, CSN Mineração quase R$200, então uma distribuição muito boa, né, totalizando mais de 760 que você vê. Então, mesmo com a volatilidade que você tem na renda variável, é importante você ter parte do patrimônio alocado em boas ações. É importante você estudar, entender um pouquinho sobre o segmento de atuação de cada uma, né? Verificar o momento, se é oportuno ou não para estar fazendo aquela compra e tomar a sua decisão, né? Lembrando que nada disso daqui é um compartilhamento para você copiar a minha estratégia e aplicar também para você, comprar essa mesma ação, vender, né? É importante você entender a forma que eu trabalho, né? Talvez, se ela for interessante, você acreditar que é uma estratégia boa, talvez tentar aplicar para você também, mas não é nenhuma recomendação, tá, pessoal? É importante isso. A parte de fundos imobiliários é um pouco diferente, então você já vê que não tem tanta rentabilidade igual às ações, então fica mais ou menos dividido, né, entre 5% para baixo ou para cima, e aí você tem basicamente o ganho de rendimentos mensalmente. Então você não tem muito a valorização do teu ativo, do teu fundo imobiliário, mas você tem dividendos recorrentes, tá? E na renda fixa, o que nós temos é a estabilidade. Então aqui a gente traz a segurança, traz a estabilidade, porém um rendimento menor, lógico. De certa forma é o que segura um pouco a nossa carteira. Se o mercado tiver grandes quedas financeiras, a nossa renda fixa ela dá uma amenizada, e isso a gente vai ver na rentabilidade, vocês, né, vão entender um pouquinho melhor comparado com investidores que só aplicam na renda fixa, né, fazendo uma análise aqui. Então as movimentações nós já falamos e agora a gente vai aqui para rentabilidade. Rentabilidade bem legal, pessoal, mais de 14% no período, e aqui nesse gráfico vocês, né, conseguem entender que essa linha laranja é a linha da nossa carteira e ela vem sempre positiva, vem sempre acima da linha zero e sempre tentando chegar junto ao CDI, e quando temos ali o avanço da renda variável, digamos, a redução da taxa Selic, né, a desaceleração dessa parte que você vê da taxa de juros e tal, o mercado de investimentos, as empresas, elas tendem a se beneficiar disso e, consequentemente, o mercado de ações também. Então, nós tivemos isso para o final do ano, uma grande crescente, e a nossa carteira conseguiu acompanhar justamente porque a gente tinha distribuído ali os nossos valores em renda fixa, renda variável, de forma estratégica bem legal. Em alguns momentos, né, o índice Bovespa, você vê que ele até supera a nossa carteira, porém, quando tem ali algumas instabilidades, esse índice devolve e então ele retorna, né, de novo lá para a linha mais baixa. Então ela tem maior volatilidade, enquanto a nossa carteira, a gente tenta seguir com uma linearidade, né, linearidade. Então manter uma estabilidade, algo mais razoável, tá? Você vê que nós estamos aqui mais de 14%, algo bem positivo, então seguindo uma rentabilidade bem acima do CDI, né, que seria a nossa renda fixa, nossa renda base, o que é bem positivo, tá? Aqui embaixo tem a rentabilidade anual, então você consegue ver mês a mês como é que foi a performance da nossa carteira. Janeiro ali quase 1%, fevereiro por enquanto negativo, né? Vamos ver como é que vai ser o avanço aí. Aqui a parte da distribuição de risco-retorno, eu acho que é legal vocês entenderem um pouquinho sobre isso, porque aqui a gente consegue ver como que está distribuída a nossa carteira, ver se temos mais risco em um determinado ativo, se esse ativo, apesar de ter mais risco, ele nos traz mais provento, nos traz mais retorno, né? E aqui esse gráfico é legal que ele te mostra isso. Então você vê que quanto mais acima aqui da linha é o retorno, né? Então você vê que nossos ativos eles sempre dão um retorno legal, então a maioria está acima dessa linha. Porém, para o lado direito, então aqui você vindo para o lado direito tem mais risco. Então se você olhar a Tecnos, por exemplo, ela está bem lá para o lado direito. E ela tem bastante risco e não está dando um retorno legal. Então é importante tentar equilibrar o risco-retorno para você ter um pouquinho mais de segurança, sempre naquele sentido de preservar e crescer um pouco o teu patrimônio aqui. Então aqui a configuração geral da nossa carteira, como que o Status Invest gerencia. Então você tem forma de fazer isso aqui manual, você tem forma de fazer automático, então é bem legal, pessoal. Eu acho que dá para ter uma boa ideia aí para vocês.
Certo, pessoal, era isso que eu queria trazer para vocês, o vídeo de hoje, né? Uns 20 minutos, acho que ficou um pouquinho longo, mas não tanto até. Dê uma olhada, veja o que vocês acham, né? Acredito que tenho feito boas escolhas, isso tem dado uma rentabilidade boa para a nossa carteira, proventos pequenos, porém valorizações expressivas aí em nossa carteira, acima do Ibovespa, acima da renda fixa, então tentando trazer uma segurança e mesmo assim conseguindo ter boa rentabilidade, tá? Então, se esse conteúdo de alguma forma, pessoal, agregou para você aí, né, não se esqueça de deixar o like, se inscrever se você não for inscrito. Às vezes o YouTube te avisa aí do vídeo e você acaba nem se inscrevendo, né? Então, se inscreva, isso aí ajuda muito no canal, na divulgação. E também coloque aí os comentários, encaminhe para as outras pessoas, porque isso vai me ajudar a trazer novos conteúdos, entender um pouquinho se isso que eu trago aqui para vocês faz sentido ou não, né? Às vezes vocês querem ver outra coisa, querem que trate sobre cartão de crédito, milhas, viagens, e às vezes a gente traz esse conteúdo de ações, de investimentos, o que não é tão atrativo, né? Também, se você quer ver análise de fundos, de ações, eu tenho aqui alguns no canal, né? Mas eu posso trazer mais, posso trazer outros fundos que eu tenho em mente, alguns estudos específicos de análise gráfica, de análise fundamentalista. Então, coloquem nos comentários, esse feedback é super importante. Beleza, pessoal? Não se esqueça também lá no Instagram, né? Compartilho bastante conteúdo lá relacionado tanto a investimentos quanto a promoções, cartões de crédito, viagem, tudo relacionado a isso. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima.